Gente, vamos lá para o próximo painel. Quero chamar aqui alguns convidados muito especiais. A gente vai falar um pouco de negócios e tecnologia. Vamos lá. Fundador e CEO da Link School of Business, que promete ensinar empreendedorismo real, e fundador de 5 empresas e conselheiro de grandes companhias, Álvaro Chocair. Seja bem-vindo, Álvaro. Fique à vontade, pode sentar aqui, pegar o microfone aqui, tá bom? Próximo convidado, ele é empresário, CEO e fundador da Vitamines, primeira startup que utiliza inteligência de dados para oferecer nutrição personalizada para cada pessoa. Ele também tem 10 anos de experiência no mercado publicitário. Augusto Cruz Neto. Tudo bem, boa noite, tudo bem? E agora, gente, finalmente, fundador da UAU, uma beauty tech criada em 2018 e em 2021 eleito um dos jovens mais promissores do país pela Forbes, entrando na lista Forbes Under 30, Guilherme Brugnoli. Eu te chamei primeiro. A culpa foi toda minha na ordem, gente, desculpa. Acontece nas melhores famílias. Bom, vamos lá, meninos. Muito obrigada por ter vocês três aqui com a gente hoje. Vamos bater um papo muito legal sobre negócios, tecnologia. E primeiro eu queria trazer aí uma questão... Para quem não conhece, a Vitamines e a UAU, principalmente, usam assim, muito dos dados para poder construir a empresa e para poder assim, crescer e escalar do tamanho que vocês estão indo hoje para cima. Quando vocês começaram a empresa, vocês tinham a consciência dessa inteligência de dados para começar, ou vocês perceberam o ouro que vocês tinham depois que já tinham lançado as empresas? Você primeiro. Olha, Bebel, eu já percebia, porque eu vim do mundo de machine learning, né? Eu trabalhava com isso. Eu não entendia nada de beleza, não sabia o que era um rímel, um sérum, nada. Mas eu sabia que usar os dados, eu conseguiria de alguma forma criar alguma inteligência ali que te entregaria a melhor combinação de produtos. Então acho que desde o começo isso é uma diferença muito grande. A gente já nasceu muito alicerçado em dados, né? Então a gente tem ali diversos modelos hoje que ajudam em toda a experiência e jornada do nosso cliente. Boa. Completando o que o Gui falou, na verdade a gente sempre viveu de dados. A diferença é que antigamente era analógico. Então, desde uma pesquisa eleitoral até a parte de quali e quant, né? Então fazia os focus group, tinha as salas, os grupos de pesquisa, tinha as etnográficas, ou seja, tinha um monte de jeito de descobrir o dado. Depois a gente teve o excesso de dados, e aí como mensurar os dados para transformar em ação, né, em eficiência. Então, basicamente, eu sempre me baseei principalmente no comportamento das pessoas, que é isso que dita o que você vai produzir para eles. Então, juntar o que eles querem com o que é o dado através de produtos que eles me pediram, na verdade, é isso que a gente faz. Muito legal. E, Álvaro, eu queria que você contasse um pouquinho para o pessoal sobre a Link, né? Esse projeto super legal e educacional que você começou. E saber, dentro da... Vocês têm ali uma parte de incubadora também, de novas empresas. Se vocês olham muito para esse lado de tech, como que é isso lá dentro? Você percebe uma crescente do pessoal trazendo novas ideias dentro de tecnologia? Como que está esse mercado? Muito legal. Primeiro, boa tarde. Prazer estar aqui com vocês. A Link eu falo que ela é uma fábrica de sonhos. Ela é uma faculdade de administração de empresas voltada para o empreendedorismo. Meu background é de tecnologia e mercado financeiro, 20 anos, e a gente sempre teve como co-investidores aqui no Brasil fundos de universidades americanas. E percebendo uma diferença muito grande no jeito de ensinar negócios fora do Brasil, comparado com o que a gente tem aqui como escola, a gente percebeu que a grande diferença era que as nossas escolas, elas são focadas em formar executivos, em formar pessoas que vendam suas horas para alguém. Trabalhar para algum chefe, trabalhar para alguma empresa. E quando as escolas mais modernas de negócio, você pega uma Stanford, um MIT, Babson, etc., são escolas que te ensinam a criar um produto, a criar um serviço, a desenvolver uma organização, uma empresa como um todo. Então a Link vem com esse foco, né? E claro, se a gente está incentivando as pessoas a serem empreendedores, nada mais razoável do que criar dentro do ambiente tudo aquilo que o empreendedor precisa. O empreendedor precisa de conhecimento, o empreendedor precisa de relacionamento, o empreendedor precisa de bons prestadores de serviços, de acesso a clientes e, de vez em quando, de acesso a capital. Então, essa aceleradora, ela
tenta transportar todos esses elementos para as mãos daquele que quer empreender ali. E sem dúvida nenhuma a tecnologia é visto como meio, quando não como fim. Depende da organização, mas posso dizer que em todas as iniciativas esse elemento está presente. E o Gui é um dos mentores lá da Link, ele está direto com a moçada. Eu juro que não foi combinado, tá? Antes que alguém fale alguma coisa. Só falta o Augusto ir para lá e pronto, a gente já fecha o sofá. Não, Augusto eu já estou fechando uma palestra. Pois é, olha. E uma coisa que eu queria entender de vocês, meninos, a Vitamine, se você teve investimento ou sempre foi próprio? Não, eu fiz o primeiro e depois, o ano passado, a gente fez o Seed e agora a gente está no meio da Série A. E vocês estão agora começando a buscar investimento, né? Eu queria entender cada momento, como você sabe, agora está na hora de eu buscar um investimento para minha empresa. Os dois estão... Tá bom. Olha, eu acho que o Romero falou um pouco disso, né, antes, que é muito até onde o seu próprio capital pode ir. No caso da UAU, quando eu fundei lá em 2018, eu não tinha acesso a investidores, eu não conhecia esse mundo. E eu vim de uma família que meus pais já empreendiam, mas a gente já não tinha condição financeira. E eu não tinha escolha a não ser fazer um negócio que de alguma forma se pagasse, né? Então a gente continuou nesse caminho bootstrapping aí por muito tempo. Em determinado momento ali em 2021, a gente, cresceu 4, 5 vezes ao ano ao longo desses 5 anos. Eu falei, tá na hora de buscar algum investidor, né, e tal. Só que o business da UAU, subscription e etc., fundos de investimento não tem muito viés, muito preconceito. A gente estava até falando disso agora há pouco. Não é um business muito bem visto aqui, né, por razões que não são justificáveis, assim. E aí, o que isso meio que me forçou a cada vez mais seguir a carreira bootstrapping, né? Então, a gente continuou ao longo desses 5 anos aí sem captar até agora nenhum investidor. Hoje, né, a gente está no meio de uma rodada seed, mas ao longo desse período a gente trouxe também várias pessoas como mentores e conselhos, né? A Daphna está ali, inclusive, é uma das que está no nosso time, que isso foi ajudando, né? Então a gente acabou não tendo um capital, digamos assim, financeiro, mas um capital intelectual que ajudou muito. E agora, com o investimento, é basicamente, onde a gente podia ir, bootstrap, a gente foi. Agora, daqui para frente, está tudo muito mais difícil, o digital está cada vez mais difícil. Então a gente precisa de um alicerce, digamos assim, para fazer com que a gente cresça mais. É um tema complexo, acho que o Romero falou disso antes, e faz sentido o que o Gui está falando. Basicamente, você tem que ter um bom negócio, um bom discurso, um bom propósito, e a justificativa principal é número. Então, acho que quem já passou a fase da farra, né, que foi os últimos 2 anos, que era uma intensidade de dinheiro enorme, esse dinheiro existe ainda, só que as pessoas olham agora para o break-even, pro quando vai gerar caixa, enfim. E no nosso caso, a Vitamine C cresce 20 vezes, então ela tem uma alavancagem surreal do ano passado para esse ano. Saiu de 200 pontos de venda para 2.000 hoje, vai terminar o ano com 4, 5 mil pontos de venda. Isso porque a gente está segurando. Então, a hora que você mostra a tese para fundo, né, ou para private equity, ou para principalmente o que está mais legal hoje em dia, que são os corporate venture buildings, né, que são muito melhores, no meu ver, porque os caras entram com você na estratégia, acompanha você de verdade, não só põe o dinheiro. Basicamente é isso. Você tem que provar que ele está na escala. Certeza que ele está no turn point de escala, não vai ser difícil. Então, agora já passamos da fase de que um PowerPoint captava milhões, né? Sim, acabou isso. Mas aí, o que vocês diriam que é o diferencial do negócio de vocês, para vocês poderem escalar e poder crescer? Porque tem uma hora que chega num ponto que, preciso criar novos produtos, preciso criar novos... Vocês têm essa visão para onde que vocês vão? Olha, eu acho que assim, se é a primeira rodada, na minha visão, e aí o Augusto complementa, acho que o time é muito importante, né? Então, mais do que o produto que a gente está desenvolvendo, porque assim, a UAU, o que eu fundei é muito diferente do que ela é hoje, porque a gente mudou muita coisa. Então, o time que está criando para uma primeira rodada, eu acho que é o que vai ser mais olhado, assim. Depois disso, é atração. O mercado que você está, mas a dor que você está resolvendo, né? Ela de fato existe. Não é só um monte de buzzword,
ali, que você só está inventando, se ela de fato existe e de alguma forma você tem uma atração e você consegue entender como que isso a longo prazo vai ficar positivo, eu acho que tem um caminho ali bem interessante. O cenário é basicamente totalmente racional sobre números, né? Oportunidade. Então você pega no meu caso, dele também, que é saúde, beleza, bem-estar e performance como um todo, o mercado de novos entrantes é 3 vezes maior do que o mercado atual de pessoas que já consomem. Então só por aí você já vê o potencial. Aí você vê Nestlé entrando, Danone, enfim, grandes marcas, cada vez mais, até que não são do setor, indo para essa categoria. Então, no nosso caso aqui, que é uma coincidência também, aliás, está cheio de coincidência, faz sentido. Aí o mercado olha e fala, putz, eu quero entrar, esses caras estão no turn point certo, tem uma marca boa, tem um produto bom, tem a tecnologia, tem o dado, vamos embora. Legal. Álvaro, você fundou 5 empresas já na sua carreira, né? Todas deram certo? Como que foi isso? Conta pra gente. Tem bastante coisa ruim. E foram um pouquinho mais que 5, mas tá bom. Algumas deram muito certo, né? A primeira, que foi a Cam Hunter, eu ainda estava na faculdade, eu sou formado em administração, fiz GV aqui, mas durante a faculdade eu dei sorte de, em 1996, ser a época que estava lançando a internet no Brasil, então a gente lançou um marketplace para o setor químico e com 20 anos de idade eu tive a sorte, posso dizer assim, de bater um fundo de investimento na minha porta e oferecer 10 milhões de dólares para 4 garotos de 20 anos lá, que era todo o dinheiro do mundo para um garoto de 20 anos, né? Logo depois a gente fundou a Tarpon Investimentos, foi uma empresa, uma gestora de recursos de public equities, de private equity. Fizemos nosso IPO em 2007 e essas são as histórias boas, grandes boas, né? A Tarpon foi o maior acerto da minha vida financeiramente, mas tiveram outras. Mas tiveram coisas muito ruins, por exemplo, a gente fundou uma companhia de etanol chamada Brenco, Brazilian Renewable Energy Company, que a gente captou 200 milhões de dólares com o Goldman Sachs, mais $1 bilhão no BNDES, e não deu certo. Acontece também, né? E entre outras alternativas. Eu acho que a gente vai errar mais do que a gente acerta na vida. E é importante que os acertos sejam muito maiores do que os erros, para o seu saldo ficar positivo. Mas o empreendedorismo traz uma coisa muito legal. Se você tem uma carreira executiva, se você trabalha para alguém, você tem que acertar todo dia para você acumular patrimônio, para você acumular autorrealização, para você acumular uma história de vida que você olhe para trás e fale, puxa vida, olha que legal, deu certo aqui, né? O empreendedorismo você só precisa acertar uma vez. Se você acertar uma vez no empreendedorismo, bem acertado, você vai ter todo o dinheiro que você sempre quis, você vai ter o reconhecimento da sociedade que você sempre quis, e você vai ter uma sensação de autorrealização muito grande por ter criado algo, um produto ou um serviço que seja útil para alguém, que atenda uma necessidade de alguém. Isso só o empreendedorismo provê. Só quem assume o risco é que consegue colher esse retorno. Você acha que isso foi o que te motivou também a começar a Link, que você já tinha essa ligação com a educação, já tinha toda essa bagagem das empresas e trazer uma escola real de empreendedorismo? Sem dúvida alguma, sem dúvida. Quando eu vejo essas mentes, as mentes brilhantes mudaram o seu destino, né? Se a gente chegasse numa escola de negócios boa nos Estados Unidos em 1999, final dos anos 90, o desejo daquela moçada era ir para Wall Street, era ir para trabalhar para Goldman Sachs, para o JP Morgan, para o Rothschild e assim por diante. Isso mudou bem. Hoje, você chegar em Stanford, o desejo de alguém é construir uma empresa. O Brasil ainda está atrasado. Se você for nas principais escolas de negócio do país, o cara ainda quer ser um Faria Limer. A gente está só 20 anos para trás, daqui a pouco corrige. Por quê? Porque o exemplo está aqui, ó. O exemplo está em vocês, o exemplo está aqui nesses dois, em cada um que mostra para um garoto ou para uma garota que é possível. Quando um garoto, o Steve Jobs, ele é muito feliz quando ele fala, ó, tudo que está em sua volta, tudo foi criado por alguém que não é muito mais inteligente que você. Então, por que você não pode criar alguma coisa, né? Eu acho que isso é o que mais inspira a fazer a Link. Sim, e como você enxerga que essa nova geração está se preparando para empreender?
pessoal que chega lá na Link? Primeiro, eles têm muito acesso à informação, coisa que a gente aqui teve que buscar, pelo menos os mais velhos, a gente teve que buscar muito. Hoje em dia, no seu celular, você tem informação de tudo que você quer. Logicamente, isso traz ansiedade, isso traz uma série de fatores não muito positivos, mas a informação está lá. Então, se você tiver vontade, dedicação e se tornar um bom observador, junto com conhecimento de negócios, finanças, marketing, pessoas, legal. Se você tiver isso bem, é fácil de você se amparar com aquilo que precisa. E essa geração, eles conversam com a gente sobre EBITDA, sobre fluxo de caixa, sobre capital de giro, com uma naturalidade, como se alguém fala do Corinthians ou da política como um todo. Ótimo. Augusto, essa vai para você, que tem esse bagagem de mercado publicitário. Como que a gente pode conectar as marcas com os consumidores? Qual a melhor geração de valor assim, para conectar os dois lados? Bom, é um mercado que evoluiu muito também, né? No passado eram 4 canais de televisão, 4 estações de rádio, 4 marcas de carro, 6 marcas de banco, 4 marcas de revista e por aí vai. Então, hoje em dia, deve ser infinito praticamente a quantidade de canais que você tem para se relacionar com as pessoas. E aí eu acho que você tem que... Acho não, né? Tenho certeza, a história dos dados e etc. Você tem que ir atrás do comportamento, você tem que ir atrás das características de cada segmento da sociedade, ou seja, que é a persona de cada um, e aí falar a língua deles. Então, eu sempre falo que marca... pessoa é marca e você tem que conectar no diálogo certo, com a palavra certa. A gente estava falando isso atrás, agora, né, chamar vitamina de suplemento alimentar, chamar remédio de medicamento, chamar, produtos de beleza, de estética, das coisas, eles falam melhor do que eu. Você só vai complicando a relação. E a gente vive num país que está 20 anos atrás neste segmento de educação do que nos Estados Unidos, você imagina em outras coisas. E o que você falou, Álvaro, eu adoro, porque eu sempre falo que se você quiser tentar entender um mercado, que você estude os Estados Unidos primeiro para depois tropicalizar, porque normalmente o que eles já viram e o que eles estão vivendo é um ciclo, ou 2, ou até 3 atrás do nosso aqui. Então, é importante você estudar lá para poder fazer alguma coisa aqui de empreendedorismo, desde que seja algo comum, né? Tem coisas que só no Brasil tem. Então é isso, acho que é diálogo. Diálogo e linguagem de fácil compreensão. Boa, muito boa. Gui, você que tem essa beauty tech, né? Você diria que você está mais por dentro do mercado da beleza ou da tecnologia, no sentido de tudo que você oferece para as marcas que estão vendendo lá dentro? Tá. Eu acho que da tecnologia, sim, né? Porque ela que possibilita a gente conseguir hoje estar em beleza, mas amanhã estar em alguma outra coisa. E a ideia é exatamente, a gente estava falando lá atrás, hoje é inadmissível para uma marca vender um produto e não saber quem é a pessoa que está comprando ali na ponta, né? O que ela gosta, o que ela faz, onde ela é, quantos anos, enfim. E se eu te falar, acho que 90% das marcas hoje são assim. Elas não sabem quem é a pessoa que está ali do outro lado. O que a UAU faz é reunir a maior quantidade de dados possível sobre a pessoa e transformar isso em insights para a marca. Então, a marca vê que quem usou o creme X é desse perfil e assim por diante. E o que a gente fez? A gente, analisando todos esses dados, a gente falou, poxa, eu consigo então identificar os melhores produtos, qual o melhor tipo de um creme para especificamente essa região e assim por diante. Exatamente o produto que vocês estão recebendo na sacolinha é uma máscara que a gente desenvolveu totalmente baseada nesses dados. Então, eu acho que o lance é que a gente é de tech em beleza, né? Então, o nosso conhecimento é tecnologia e a gente vê o que tem de gap em beleza. Ou wellness. E assim, para nossa sorte, tem muito gap hoje. Então, dá para a gente resolver muito problema com coisas que não são tão complicadas, né? E é muito mais entendendo quem é a pessoa. E um exemplo, eu converso muito lá com o pessoal sobre Creator Economy. E hoje, por exemplo, se você vai comprar uma garrafa,
você vai consumir conteúdo daquela garrafa, né? Você não vai mais na loja e pegar qualquer uma. Você vai consumir o conteúdo, poxa, o que o influencer X está falando disso? Qual que é o review disso daqui? O que as pessoas estão achando? Ou seja, você está indo atrás de dados para comprovar a sua necessidade ou o seu desejo para aquilo. O intuito da UAU é, cara, dar todos esses dados para a marca, né? E falar, poxa, ó, você consegue atacar o seu público ideal, tá nesse espaço, com essa idade, nessa região. Faz assim que vai dar certo. Boa. Augusto, você utiliza a sua base de dados hoje para lançar novos produtos dentro da Vitaminice? 100%. Eu vou aproveitar a carona e a gente lançou agora a primeira bebida funcional da Ambev, com a Ambev, uma collab com eles. A gente foi escolhido entre 135 startups, ficou só a gente e a gente foi escolhido justamente por causa dos dados. E aí, basicamente, lá no quiz da Vitaminice, quando você termina, você escolhe as prioridades. E uma das maiores prioridades, e também não é nenhuma dúvida hoje em dia, é que as pessoas têm dificuldade de sono, estresse, depressão, ansiedade, ainda mais depois do Covid, né? Então, a gente lançou uma bebida 100% natural, funcional, que tem melatonina, magnésio, triptofano e alguns complexos Bs, e pronto para beber. Então, ele é o inverso do energético. No fundo, a gente, na hora de lançar, a repórter de quem a gente fez o lançamento oficial me perguntou, mas da onde veio essa ideia? Eu falei, nada, eu só atendi o que me pediram. A gente tem mais de 120 mil respostas desse quiz, estava ranqueado entre os primeiros, e eu falei, eu só devolvi para as pessoas o que elas me pediram, em um formato diferente, é praticamente o primeiro do Brasil, e é um negócio que explodiu nos Estados Unidos. Então, vocês vão tomar em primeira mão, relax. Muito bom. É verdade. E uma questão, né, Álvaro, você que está ali com todo esse pessoal que deve ter uma cabeça, assim, infinita de ideias e de coisas, você traz para eles essa importância dos dados? Tipo, olha, tenha dados para isso, eles trazem isso já? Como que é essa troca com o pessoal eu acho que é fundamental. Acho que dados tem que estar em cada área da empresa, né? Um vendedor hoje sem dados, ele é um vendedor do passado, né? Alguém que não entenda de suas finanças ou não consegue ter ali up-to-date todas as informações necessárias, vai tomar decisões piores do que aquele que tem. Então, dados ele faz parte de toda e qualquer matéria dentro da Link, sem dúvida alguma, porque não dá mais para separar. No mundo de hoje, não dá mais para separar. Sim, eu acho que ainda é uma coisa que a gente fala, mas as pessoas, não sei se vocês percebem isso, ainda têm dificuldade de como juntar esses dados. Às vezes elas até captam, mas elas não sabem ler aquilo, né? Então, ainda tem esse gap. E vocês, por exemplo, qual que é o tamanho da base de vocês hoje, de dados ali na Vitaminice e na UAU? A gente tem uns 5 milhões de feedbacks ali de consumidor. Muita coisa. Você soube pegar isso? Eu tenho 21 perguntas do hábito de vida da pessoa. Devo ter, sei lá, 150 mil filtradas. Porque tem muita gente que coloca e-mail errado, coloca alguns dados errados. Mas de acesso são milhões também. Então, mas você está 100% coberta de razão. Para a gente é difícil ainda lá na Vitaminice, é um negócio... Porque aí vem um negócio que é a velha guarda do cara transformar dado em comércio, né? Não é marketing, é em negócio, comércio. Então, eu vou te dar um exemplo que aconteceu ontem. A gente tem um pré-treino que dentro tem creatina. E é a dose diária de creatina que cada indivíduo pode consumir. Aí eu estava discutindo as janelas de benefício, que as pessoas querem benefício. Eu quero fazer esporte, o que você tem de produto para eu fazer esporte? Eu tenho dificuldade de acordar com energia, eu quero alguma coisa, por isso que tem lá o cafés e etc. E aí o meu pré-treino tem a dose certa de creatina dentro. E eu nunca contei para ninguém. E na base de perguntas, o que você quer que a gente desenvolva, a creatina está entre o número 1, 2. Eu falei, mas peraí, eu tenho creatina, os caras estão pedindo creatina e você não está oferecendo? É um nome do produto. Então é isso, é transformar dados em negócio. Como é que faz?
Aí tem um troço que não compra que é tempo, né, Aura? É verdade. Cabelo branco. É exatamente isso. É por isso que eu perguntei, porque realmente muita gente fala, dados. Falar é uma coisa, mas e aí? O que você pega, o que você faz com esses dados? Você sabe ler, traduzir, né? Mostrar isso. E isso é muito legal, porque vocês dois, da forma de vocês, conseguem e você ainda oferece um benefício pro seu B2B ali, né? A marca que tá vendendo com você. Você oferece benefício pro cliente final, que vai ter personalizado o produto na casa dele, e o cliente que tá vendendo vai saber com quem ele tá conversando. Isso é muito legal mesmo. Mas eu vou fazer uma outra pergunta pro Álvaro agora, que eu tô curiosa dessa Link. Vai lá. Como que você criou a metodologia lá da Link? Você fez sozinho? Você teve a ajuda de alguém? Porque é completamente diferente de outras faculdades e tudo mais. De onde veio tudo isso? Eu falo que eu só acabo o trabalho de um número imenso de pessoas, né? E é verdade mesmo. Imagina, tem um grupo grande, cada um na sua especialidade. Mas, no fundo, é um pouco disso que o Augusto está falando. O que uma pessoa quer hoje em dia? Para pensar, todo mundo aqui que está aqui, se a gente puder transformar num papo. Se a gente falar o que você mais quer na vida, dificilmente alguém não vai responder felicidade. Certo? Acho que é a coisa mais desejada do mundo. É você ser feliz. É isso que você quer. Você quer se sentir bem. Tem sentimentos que você tem que você não trocaria por nada, né? Onde as pessoas entendem que a felicidade pode se manifestar no seu dia a dia? 3 grandes frentes. Primeiro, estruturação financeira. Todo mundo quer ser rico. Vocês conhecem alguém que quer ser pobre? Teve um na história, São Francisco de Assis. Ele quis. E, aliás, deixou um exemplo bom para a humanidade como um todo. Mas a grande maioria das pessoas quer ter o dinheiro como algo que não limita as suas vontades. Quero viajar, eu tenho dinheiro para viajar. Quero comprar uma casa, compro uma casa. Quero ter um plano de saúde bom, pago um plano de saúde bom. Então, é bom ter dinheiro. E essa é uma das manifestações do que as pessoas querem, né? A segunda coisa é saúde e beleza. Vocês conhecem alguém que quer ser pobre e feio? Ou doente? Feio e doente? Vocês não conhecem. Todo mundo quer ser mais bonito e todo mundo quer ser saudável. Ter o corpo e a mente disponível para satisfazer suas vontades. Andar, correr, fazer ginástica, transar, o que quer que você queira fazer com o seu corpo, né? Então, é o segundo elemento. E um terceiro elemento é um relacionamento. As pessoas normalmente têm dificuldade de se relacionar. Às vezes com a família, às vezes com aquilo que ele chama de amor da vida dele, às vezes com os pais, às vezes com os irmãos, às vezes com os filhos, às vezes até de relacionamento com ele mesmo. Então, a Link partiu dessa premissa. Quando a gente cria uma estrutura dentro de uma escola para prover isso, a gente consegue, através de matérias diferentes do que uma escola normal oferece, você ensinar para as pessoas como elas devem se relacionar com ela mesma, com a família e com a sociedade como um todo, já é bom. Mostrar para ela que é importante ela cuidar do corpo, ela cuidar da parte psíquica, já é bom. E se plugar ferramentas de negócio e falar para ela, não, dinheiro é só uma parte, você vai resolver também. Isso torna a sensação de quem recebe aquilo, você mostra para ele que é possível. A vida é simples assim. E se você conseguir esses 3 elementos bem balanceados, grande chance, e não vou entrar no mérito da espiritualidade, que eu acho que também ajuda muito, grande chance de você encontrar aquilo que você sempre quis encontrar. Maravilhoso, gente. Convido todo mundo a conhecer a Link, que é muito legal. Meninas, como se conectar a uma grande marca como a de vocês? Seja uma outra marca ou uma pessoa. Influenciador, essas coisas. Bom, canal social, né? Eu acho que assim, a gente tá presente, quando eu digo a marca, tá presente cada vez mais nas mídias sociais. Então, se você é uma pessoa, direct ali, você manda mensagem pra gente. Hoje, no começo, era muito difícil a gente ter contato com marcas grandes. Elas não respondiam, estavam nem aí pra gente, porque a gente era pequeno. Depois que você cresce e traz essa proposta de valor que ninguém tem, hoje a gente recebe essas mensagens diretamente no nosso, ou meu LinkedIn, ou do Ti, ou na nossa rede social. Então, hoje, acho que o melhor canal de comunicação para começar essa parceria é essas redes sociais, ou o que a gente está aqui, que é o networking, né? Então, poxa, já estou falando com o Augusto aqui para a gente se encontrar e falar de negócio. E assim vai indo, isso vai abrindo um leque para muitas outras frentes.
Bom, eu vou ser um pouco mais filosofal aqui. Na minha época, a gente dizia que ninguém acordava para ver propaganda. Então, eu costumo dizer que hoje as pessoas continuam não acordando para ver propaganda, né? Em nenhum lugar. Ninguém quer seguir o Itaú no Instagram. Exato. Segundo, não é legal, né? Não tem nada. Segundo, é que para eu me relacionar com um indivíduo, com uma pessoa, eu preciso participar da jornada dela. Ou seja, eu preciso entrar numa cesta de marcas que faz parte da cesta das marcas que ela consome. E é aí que a gente entra. Então, da hora que ela acorda até a hora que ela vai dormir, eu preciso saber como é que eu faço para esbarrar com ela. E é isso que a gente faz. A gente clusteriza, personaliza e constrói uma marca que fala a mesma coisa do começo do dia até o fim do dia de diferentes formas. Então, por exemplo, melatonina, a gente não fala dela o dia inteiro, 10 horas da noite. A gente liga a melatonina e vai até as 3 da manhã. Aí eu desligo a melatonina e começo a falar de energia. Depois eu desligo a energia e começo a falar de imunidade, começo a falar de beleza. Domingo, 6 horas da tarde, o Instagram ou as redes sociais liga porque o cara deita na cama e começa a pensar na segunda-feira. E aí, segunda-feira é o dia que ele vai começar tudo. Hoje eu começo a academia, hoje eu como salada, hoje eu paro de beber. Então, a gente vai pegando o ciclo, o comportamento. E então eu vou ali o tempo inteiro, vitamina C, vitamina C, vitamina C. E aí tem um truque, que é a marca. Né? A marca é não preciso explicar o que eu faço. Ela é um call to action e ela pode ser adaptável a qualquer coisa, porque ela leva o nome da categoria. Então, assim, a sacada toda está desde o nome do branding até o dia a dia que eu vou acompanhar as pessoas. Então, é assim que a gente faz. É quase que um avião que você tem que apertar todos os botõezinhos assim todo dia. É difícil. Imagina. Meninas, para a gente finalizar aqui, vocês percebendo essas novas empresas que estão surgindo, essas startups, qual que vocês acham que é o maior erro e o maior acerto que o pessoal comete no mercado hoje em dia? Eu acho que o maior erro é você criar um produto ou um serviço que ninguém está disposto a pagar por ele. Eu acho que 80% das startups morrem por causa disso. O fundador acredita que ele tem algo, porque ele pensou, porque ele sonhou, porque ele desenvolveu, que é bom, que todo mundo vai aceitar, e na hora de você disponibilizar para alguém, pôr a mão no bolso e pagar, aquilo não acontece, aquele ato não acontece. Então, acho que esse é o maior erro. Eu acho que de novo, dá para fazer uma lista de 10 tópicos, ele colocou um dos principais, e aí para continuar a linha do Álvaro... Give responsabilidade. Eu acho duas coisas, porque você também gosta do tema, mas eu acho que duas coisas são importantes. Quando o indivíduo faz o negócio para si próprio, o eu. Porque eu acho isso maravilhoso, porque eu consumo, porque eu gosto, porque eu. No eu, você morreu. Então, porque você vai errar. Porque a verdade está na rua, né? E aí, já para não fugir do tema, um pouco do que você queria abordar aqui, é a marca. Né? Então, você tem uma marca, eu não vou citar nenhuma para não ser indelicado, mas você tem marcas que você fala, tem a marca, e aí você fala, isso faz o quê? Tá tão distante. Às vezes você fala assim, putz, isso aqui é uma marca de surf. Não, isso é uma marca de cosmético. Isso aqui é uma marca de carro. Não. De um spa. Não. É uma marca de uma escola. Fala, cara, como é que pode isso? Então, assim, aí você tem uma dificuldade de construir, porque você errou o que o cara quer, você errou porque você está fazendo para você, aí você errou a marca, aí até você corrigir tudo isso, você foi embora. Isso. Aí eu acho que... Vou tentar aqui, né? Vai ficar mais difícil, mas eu acho que a minha vai acabar respondendo as suas duas, do quando falha, do quando dá certo. É o time. As pessoas que ele traz junto ali
que vai começar aquele negócio com ele, né? Porque assim, muito empreendedor é apaixonado pelo produto e não pelo problema, que é o que o Álvaro falou e lascou. Outros criam coisas que você vê aquilo, você não consegue entender nada. E ele, né? Ele é maior do que a empresa, também complicou. Mas se ele também não tiver pessoas do lado dele tão boas, melhores, enfim, complementares a ele para resolver aquele problema, ele vai dar ruim, né? Em algum momento. Porém, se ele tiver as pessoas certas, vai dar muito bom, né? Porque elas também podem tentar corrigir ele para não cometer esses erros top da lista aqui. Sim. Gente, na verdade, a gente não tem que finalizar. Eu me confundi. É só o Álvaro que a gente vai ter que liberar ele. Porque eu não entendi a linguagem de sinais. Eu tava tipo, o que tá acontecendo? Não, e sabe uma outra coincidência, já que a gente tá falando disso? Eu vou encontrar com o Romero. O Romero tá indo na o Romero tá roubando você daqui, ok. Ele, então nós vamos gente, é por isso que eu fico de mal do novo. Romero sempre. Ele sempre... Tudo bem, eu vou liberar você pra ir lá com ele. Muito Super obrigada por estar pessoal. com a gente. Prazer em conhecê-los. Até mais. Tchau, tchau. Augusto, obrigado. Obrigado. Até mais. Bom te ver de novo. Bebel. Obrigado. Deixa o microfone. Ali, senão você vai... Pode deixar. Boa, obrigado. Voltando, gente. Não, eu tava assim, gente, o que tá acontecendo? E a Juliana, tipo, não gosta de sinais comigo, mas vamos lá. Romero não, a louca, Augusto, vamos lá. Eu tenho uma... Já que a gente vai poder falar um pouquinho de marketing, conta pra gente algum erro que você cometeu na Vitamine-se que foi maravilhoso. Erro? Nossa. São vários e vários e vários. Você falou uma coisa, Gui, que o meu maior aprendizado, depois de velho, na Vitamine-se, foi a construção do time. A gente acaba, complementando o que o Gui falou, a gente acaba fazendo sociedade. Se você fizer sociedade pelo coração e não pela razão, você vai errar. Isso custou muito caro para mim. Para mim também. Então, Oi, você imagina, eu fundei a Mood, que depois virou Mood TBWA, depois eu fiz a ID, que virou a ID TBWA, estão vivas até hoje, com o Luiz Lara, que é um dos maiores publicitários do Brasil e da América Latina. A gente ficou 20 anos juntos, a gente era, assim, Bebeto e Romário, não mais, porque hoje eles brigaram, né? Mas, enfim, era a dupla incrível, assim, incrível, incrível, incrível. E aí, quando eu fiz a Vitamine-se, eu fiz no meio da pandemia, com pessoas que estavam à minha volta, muito mais por uma certa conforto e conveniência do que parar e pensar. E então, eu acho que esse foi um erro, e a gente já acertou com alguns sócios, e hoje está tudo bem. E a outra... acho que essa é a principal, Bebel, de verdade, assim, porque os erros são erros de cotidiano. A gente errou a hospedagem da plataforma num e-commerce que não existia, aí migrou para outra que sim existia. Então que aí também são erros de startup, de empreendedorismo e tal, que são comuns. Mas eu acho que o Gui falou um ponto importante, assim. Só para concluir, eu acho que a gente tem que ter bastante... tem que estar com a cabeça boa, sabe? Tem que estar muito lúcido, tem que se afastar, tem que escrever na mão, tem que colocar eu faço muito isso, eu coloco tudo no papel, na mão, coloco numa folha sulfite, eu fico em pé, e a folha fica no chão, aí eu olho de cima, aí eu fico olhando para aquilo, às vezes eu pego um tabuleiro, fico mexendo as peças para ver se é isso mesmo. E aí você consegue tomar as decisões mais assertivas do que emocionais, né? Emotivas, vamos dizer assim. E hoje você não tem sociedade na Vitamine-se? Não, eu tenho controle, mas eu tenho os investidores, mas eu tenho controle. E a gente tem hoje um pool de ações na tesouraria que viram atrativos para atrair talentos. E agora, com o fim da rodada de Série A, eu vou literalmente fazer o papel sulfite no chão e vou acertar as pecinhas que estão faltando. Mas de forma 100% racional, que seja complementar a mim e que pegue meus defeitos, que eu tenho um monte.
Normal. Você, Sim. conta um pouquinho. Olha, bom, pegando um erro que deu muito certo, aí indo para um outro lado aqui, porque dá para falar muito de sociedade aqui, enfim, muito. Mas fugindo disso, um erro que deu muito certo na UAU, de marketing especificamente, no meio eu acho que foi no início da pandemia, a gente fez um collab com a Mariana Saad e elas, enfim, teve festa e etc. E aí ela estava em alguma festa lá e deu mó fuzuê. E a gente teve que tirar a caixa dela do ar por um tempo. E uma das atendentes lá, na hora que estava respondendo os comentários das assinantes, que elas ficam loucas, né? Falou algumas coisas, enfim, não tão legais, né? Só que aquilo, o que aconteceu? Aquelas páginas de fofoca tiraram um print disso, transformaram isso em algo um pouco mais engraçado, né? Isso fez a gente ficar em trend topic a semana inteira, sabe? Então foi muito bom. Então foi um erro assim que a gente não faria. Um marketing estranho ali, só que isso trouxe para um lado bem interessante e, obviamente, a gente aprendeu com o erro e etc. Então, acho que do lado de marketing, esse foi um outro. Falando de erros de empreender, nossa, aí tem uma infinidade, né? Tem de erros desde coisas básicas. Um dia a gente estava trocando o perfil da assinante e aí eu, como vim do mundo de tecnologia, eu estava fazendo alguma coisa, obviamente. Tava eu e o CTO lá na call. E eu falei para ele, cara, vou mudar aqui agora. Aí eu mudei errado, ou seja, derrubou o site, tinha gente online. Então, são coisas que o aprendizado, né, o processo vai te ensinando. Sim, a gente sempre passa um perrengue bom, né? Meninas, como que vocês trabalham o pós-venda da marca de vocês? Vocês usam muito também a base de dados? São estratégias que vocês já trouxeram do mercado de antes? Como que vocês fazem isso? Na Vitaminice a gente humanizou, então eu tenho 2 nutricionistas formadas que atende no horário comercial, que responde dúvidas e que faz o pós, e depois tem toda a régua de relacionamento, aí parte dela automatizada e parte dela caso tenha humanizada também. Mas o legal da Vitaminice é que tem uma pessoa que, além do quiz, com a inteligência de dados, o machine learning, o algoritmo, recomendar a sua jornada. Se no meio do caminho você tem dúvida, humaniza na hora. Então, pós-venda nosso, a gente quase não tem nenhum índice de logística inversa, de devolução. Isso, historicamente, a Vitaminice nunca teve, graças a Deus. Tem um monte de problema, mas esse não. Boa. Acho que no nosso caso é muito similar, assim, né? A gente usa a parte da tecnologia somada à parte humana. Então, tem as pessoas lá do time de customer que ficam em contato. Se ela tiver dúvida ao longo da jornada, ela pode falar diretamente com a pessoa no chat. Então, tem tudo isso. Do lado de pós-venda, e aí são as réguas, né, de relacionamento. E às vezes a gente faz algumas ações. Você pode dar feedback da sua box, aí você ganha desconto. Enfim, a gente vai tentando trabalhar de formas a criar cada vez mais o engajamento do consumidor. E como que vocês traçaram a persona da marca de vocês? Bom, o meu tem o quiz, né? Isso. Mas com quem que vocês iam falar? Você, tudo bem, mas você que tinha ali caixa personalizada, estava começando, como que foi pegar Eu nem sabia o que era base? persona, né? Então, o que a gente fez? Eu falei, poxa, é uma box de beleza. Naquela época o Facebook, né, para nossa idade assim, ainda era o auge. A gente entrou em comunidades de maquiagem e começou a falar da box. E foi assim, sabe? A gente nunca, agora eu não sei, né, mas a gente nunca tinha definido restritamente a persona. Era mulher ali, até uns 30, 35 anos, com uma linguagem mais divertida que precisa de produto. Então a gente criava uma comunicação bem nessa linha. Legal. Meninas, pra gente finalizar agora de verdade, queria que vocês dessem um conselho para quem está começando agora a empreender, que vocês acham que seria infalível. Infalível é forte. Infalível é muito forte. Porque põe a gente na parede aqui, né? Bom, acho que assim, assumir que você vai errar, eu acho que é o primeiro ponto, e não se desesperar com isso, sabe? Faz parte você errar. Você tem que se desesperar se você cometer o mesmo erro. Aí você tem que se desesperar.
Mas se você errou a primeira vez e aprendeu aquilo rápido, é a jornada, né? Poxa, ele falou aqui, o Álvaro falou de investimento, pegou dinheiros infinitos, né? Que você não sabe nem quantos zeros tem. E errou, né? Então, acho que faz parte isso. Então, o lance é você entender que errar faz parte da sua jornada, mas você tem que aprender para ir para um desafio maior, né? Então, não se desespere com o erro, né? Eu acho que vai acontecer. Ele vai acontecer, não adianta você fugir disso. Então, faça ele de uma forma que ele te ensine. Bebel e suas perguntas profundas. Não, eu estava falando ali atrás. Eu leio muito, eu vejo muito, ouço muito e falo pouco. Ou, aliás, me exponho muito pouco. Mas é uma proteção proposital. Porque a hora que puder e eu achar que está na hora, eu vou começar a me expor um pouco mais. Mas eu diria assim, primeiro, empreender tem que ser uma paixão e tem que ter um propósito. Segundo, tem que ser um troço que você estude o mercado e que tenha uma certa afinidade com o seu conhecimento. Então, né, e aí eu acho que tem que ser pensado. Então, por exemplo, se você quer fazer alguma coisa de nicho, né, uma coisa mais boutique, você tem que ter um alto valor nesse negócio, sei lá, moda, por exemplo. Né? Se você quer ver o estudo de mercado e ver aonde você vai encaixar, qual o território que você vai entrar, como que você vai entrar, e aí se isso tem escala, se não tem escala, e aí você nascer certo. E aí nascer certo é nascer com propósito. E eu sempre, já falei isso com vocês em algum podcast que a gente fez, vou usar o mesmo aqui. O Knight, fundador da Nike, o único esporte que ele conseguia fazer na vida era correr. E naquela época não tinha nenhum tênis para ele correr. E ele se machucava o tempo inteiro. E aí, encurtando a história, ele foi desenvolvendo, trouxe tênis do Japão para os Estados Unidos. Depois, não satisfeito, ele fez o tênis dele. Escolheu o nome Nike, que é uma deusa grega do esporte. E ele fez um propósito. Se você tem um corpo, você é um atleta. Just do it. E até hoje é isso. Nike, just do it. O cara nunca deixou de escrever Nike em nenhum produto dele. Nunca deixou de falar just do it num produto dele. Ele não existe. Não, uma bicicleta, um produto dele a motor. Ele não patrocina a Fórmula 1. Nada de barco, nada de surf, nada. Só o que serve pro teu corpo. Então, é a marca mais bem-sucedida do mundo, infalível, que há 55 anos repete: se você tem um corpo, você é um atleta, just do it. Então, eu acho que aí é infalível. Né? O olho brilha e a consequência vem e etc. Então, quando eu penso na Vitamine, se eu falo para vocês, já falei várias vezes, é o projeto da minha vida, eu quero e eu vou fazer as pessoas entenderem que prevenção é a melhor coisa que tem do que ficar doente e tomar remédio. Eu vou fazer isso, custe o que custar. Tem 200 milhões de habitantes no Brasil e só 20 sabem o que é vitamina. Tenho 180 milhões de pessoas para convencer e educar de que prevenir é melhor que remediar. Boa, muito boa. Muito obrigada. Foi infalível, tá vendo? Eu sabia que você ia conseguir mesmo. Meninas, muito obrigada por estarem aqui com a gente hoje, toparem participar do nosso evento presencial. É muito especial pra gente, que a gente tá comemorando aí mais 1 milhão nas nossas redes. E vem muito mais coisa por aí. Espero estar sempre com vocês. Obrigada a todo mundo que estava aqui com a gente. E bora pro próximo, que já vai chegar. Obrigado, gente. Obrigado.